Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso tema, o processo de socialização, com a segunda parte hoje, a partir da página 95 até a página 102. Começamos falando sobre interação social. O que é isso? Segundo o nosso livro, é o conjunto das influências recíprocas desenvolvida entre os indivíduos e entre estes e os grupos sociais, ou seja, são as influências que nós, enquanto indivíduos, recebemos das pessoas com as quais a gente tem contato, assim como essas pessoas recebem da gente. Ou a gente recebe essas influências a partir do grupo social, que não necessariamente precisa ser uma pessoa, que vai ser a minha fonte de interação, certo? Alguns pensadores no nosso livro vão colocar alguns conceitos e pontuar as situações. George Simmel vai dizer assim, que a sociedade resulta das interações sociais estabelecidas entre os indivíduos. Ou seja, nós somos o produto do ambiente no qual vivemos, a partir das influências que recebemos das pessoas que ali estão, né? E essas influências, elas são importantes para que a gente possa, inclusive, se portar socialmente em determinadas situações de interação. Por exemplo, imaginem que vocês vão montar um grupo de futebol, um time de futebol, timezinho de quintal. Claro que vocês, nesse time, vocês não vão ter, por exemplo, um VAR, né, um árbitro, né, aquela dupla de árbitros para estarem, né, com a bandeirinha, enfim, fazendo todo o protocolo de um futebol profissional. Porém, vocês vão ter noções do que acontece no futebol e vão usá-las naquele processo, naquela brincadeira. Vai ter o juiz, né? Vai ter o goleiro, vai ter o zagueiro, vai ter a parte de um time, a parte de outro, né? Isso são influências que vocês vão receber de grupos sociais que vocês conhecem, como no caso os times profissionais, né? É mais ou menos isso que Simmel quer dizer para a gente, no que se refere a gente ser um produto das interações sociais, né? Ele também vai colocar que as formas de interação elas se repetem, embora os conteúdos possam variar. Ou seja, independente de qual situação eu me encontre, algumas questões, como por exemplo, cooperação, competição e conflito, elas vão acontecer, elas vão ser os meios para a interação social, né? Não importando em qual situação ela aconteça, né? E, por exemplo, na escola, a partir do momento em que eu faço um trabalho em grupo, que eu ajudo o meu colega, eu estou acontecendo ali a cooperação. Nós estamos nos ajudando. Quando acontece um concurso, por exemplo, está acontecendo a competição. Embora as pessoas ali não sejam inimigas, mas elas estão disputando vagas, estão competindo entre si. E quando acontece uma greve de professores, por exemplo, acontece um conflito. De um lado tem o patrão que defende os seus interesses, do outro lado tem os trabalhadores que estão brigando pelos seus direitos. Então, essas situações que são formas de construção de interação social por George Simmel. Já Erving Goffman vai dizer assim, que a interação social ela é realizada segundo as posições e os papéis executados por atores e grupos sociais e ocorre nas chamadas situações sociais, em um ambiente histórico e espacialmente definido. Ou seja, ele vai ver a interação social como se fôssemos pessoas desenvolvendo os papéis em determinadas cenas, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Vocês vão para uma festa de 15 anos, baile de debutante, né? O que acontece? A gente vai para uma festa para comer, se divertir, dançar, etc., num aniversário comum. No entanto, na festa de 15 anos, você sabe que precisa ficar sentado e esperar todo o ritual acontecer, que é a debutante passar em todas as mesas, a debutante trocar de vestidos, dançar a valsa, recolher os presentes, passar toda aquela parte ritualística para que daí a gente tenha uma festa normal,
de aniversário como se não fosse um aniversário de 15 anos, né? Porque precisa se cumprir o protocolo, né? Num velório, por exemplo, não é adequado você chegar num velório com um som alto, fazendo barulho, se divertindo, dançando. Embora pode acontecer, mas não é adequado porque é um momento de luto. As pessoas esperam que a gente se comporte com um ar de tristeza, embora a gente nunca tenha visto morto, né? Porque há um protocolo que precisa ser seguido naquela situação. Goffman vai dizer isso para a gente, né? Que nós somos como se fôssemos atores desenvolvendo determinados papéis em determinadas situações que acontecem, em determinadas cenas do cotidiano. E aí nós vamos passar para status social. Status social, segundo o nosso livro, são posições sociais associadas a diferentes graus de prestígio, poder, direitos e deveres socialmente constituídos. Ou seja, é a forma como eu me vejo ou a sociedade me vê diante de uma determinada situação na qual eu me encontro, uma situação que denota prestígio, poder, direitos e deveres socialmente constituídos. Por exemplo, imaginem que vocês têm um amigo e que hoje, por exemplo, ele é uma pessoa comum. Mas a partir de novembro, quando acontecer a eleição, esse amigo de vocês se torna o prefeito da cidade. Então, aquela pessoa que era uma pessoa comum, que era só o amigo de vocês, de repente ele é o prefeito. Ele passa a ser tratado com cerimônia, né? Ele passa a ter um prestígio na cidade, ser conhecido por todos, tem o poder de empregar algumas pessoas, de governar a cidade, né? Tem direitos que precisam ser respeitados, mas tem deveres que ele precisa cumprir, né? O prefeito não pode mais se comportar como uma pessoa comum, porque ele assume uma posição social que tem determinadas regras a serem seguidas, né? E aí o status ele vai sendo percebido de acordo com a posição ocupada na sociedade, como eu falei para vocês, né? O prefeito, o amigo de vocês, por exemplo, que de repente se tornou prefeito, ele tem todo um prestígio, tem todo um poder que ele assume a partir de então. No entanto, quando ele perde a eleição, ele perde também todo o seu prestígio, ele perde também todo o seu poder e todos os direitos que tinha enquanto ele estava na prefeitura, certo? Então a posição só é percebida, aliás, o prestígio só é percebido, o status só é percebido enquanto ele ocupa aquela função. O status pode ser legal, que é quando ele é determinado pela lei e por normas, né? Pode ser social, quando não depende da legislação ou é estabelecido fora da legislação, e adquirido, quando uma posição de status está relacionada a um mérito pessoal, né? Ou atribuído, quando a posição de status é designada por outro. Vamos tentar exemplificar as situações. Um status legal estabelecido por lei pode ser, por exemplo, do prefeito. Existe uma lei que determina que as pessoas vão se candidatar e vão ser prefeitos, e tem toda uma situação atribuída àquilo ali, né? Um status social adquirido que não depende da lei ou à margem dela, vamos imaginar, por exemplo, deixe-me dar um exemplo não negativo, mas que se adequa a essa situação. Por exemplo, um miliciano, dono de uma comunidade, né? Toda a comunidade ali o respeita, mas ele está fazendo uma coisa que não é uma coisa legal, né? No entanto, ele tem um prestígio para aquela comunidade. É legal? Não, mas é um prestígio adquirido, né? Um prestígio social. A sociedade o vê e o respeita daquela forma, né? Uma posição adquirida é quando o status está relacionado ao mérito pessoal. Por exemplo, eu prestei um concurso público e eu me tornei juiz federal. Eu adquiri aquele status, né? E um status atribuído é quando as pessoas colocam esta pessoa numa situação atribuem a uma pessoa um determinado status. Por exemplo, quando vocês passam
a admirar um determinado cantor, né? A sociedade atribuiu a este cantor um status, uma posição em que agora ele é um ídolo de um determinado grupo social. Então esta pessoa passa a ser assim, passa a ter uma posição de endeusamento em relação aos seus fãs, né? O papel social também é um fator interessante nessa nossa conversa. Segundo o nosso livro, o desempenho das atribuições de um indivíduo com determinado status e os comportamentos socialmente esperados desse indivíduo é o papel social, né? Quando eu falava do prefeito, que a partir do momento que ele assume a prefeitura, ele tem determinadas obrigações, ele precisa se comportar de certa forma, isto é o desenvolvimento do papel social. O seu status faz com que ele desenvolva determinadas funções para com a sociedade. Um indivíduo com um determinado status pode também desempenhar diferentes papéis sociais. Por exemplo, uma professora e mãe. Esta professora pode ser mãe em casa, né? E lá em casa ela não é professora, mas na escola ela é a professora, certo? Ao mesmo tempo em que ela é professora para uma comunidade, ela também é mãe, ela também é esposa, ela também é aluna. Então as pessoas podem desenvolver vários papéis sociais, mesmo sendo dono ou estando assumindo um determinado status. E aí nós vamos falar de controle social, que é o nosso próximo passo, né? Segundo o nosso livro, compreende os mecanismos pelos quais se garantem a ordem social, delimitando as ações e as interações sociais segundo parâmetros previsíveis incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. Ou seja, para que uma sociedade exista, ela precisa de regras. E essas regras que são o controle social, né? As orientações, as conformidades que vão acontecendo, aceitas ou não dentro de um grupo social, elas existem para que este grupo ele se estabeleça como tal, né? Segundo o nosso livro, pode ser entendida de duas formas. Vamos ver a primeira. As relações sociais orientadas para uma harmonia funcional, visando um bem coletivo. Segundo Émile Durkheim, ele vai dizer para a gente assim, o controle a importância das regras e normas para a coesão social indica que este controle deveria garantir a harmonia social. Assim, o controle seria constituído de estruturas materiais e simbólicas que conformariam os indivíduos ao sistema social, prevendo punições para os casos em que isso não ocorresse. Durkheim vai dizer para a gente mais ou menos assim, que uma sociedade, para ela existir, ela precisa de normas e regras que precisam ser seguidas para que haja uma harmonia social, uma harmonia funcional. Ou seja, as pessoas precisam se comportar de determinadas formas, obedecendo determinados padrões, para que a sociedade ande em plena harmonia. E se essas regras são quebradas, precisa acontecer punições para que essas pessoas não só sirvam de exemplo para aqueles que porventura imaginarem quebrar as regras, mas para que ele também se corrija e volte ao status, à situação de controle para que ele pertença a este grupo social. Já existe um outro pensamento que vai dizer assim, relações marcadas por contradições de interesses que levam a conflitos sociais. Marx e Weber vão defender essa perspectiva. Ele vai colocar, Marx e Weber, eles vão questionar essa ideia de controle de Durkheim, né?
Porque, assim, vamos imaginar uma sociedade capitalista, por exemplo, existem várias regras, regras das empresas, regras dos bancos, regras de Estado, que precisam ser seguidas, não importando para quem é o ônus ou o bônus. E Durkheim vai dizer assim que Marx e Weber, perdão, vai dizer assim que essas regras elas só beneficiam as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Elas estão numa perspectiva de controle ideológico. Existe uma ideologia de Estado, né, que visa o lucro de alguém, e esta ideologia ela faz com que as pessoas exerçam controle sobre as outras. Isso precisa ser questionado, né? Então, a partir do momento em que este interesse não beneficia a pobres e ricos, por exemplo, a burguesia, o proletariado, ela precisa ser questionada, né? Então, mais ou menos nesse sentido, ele leva um pouquinho para a ideia do conflito, né? Que vai fazer com que se adquira benefícios para todos os grupos sociais, seja o grupo de maior poder aquisitivo, seja o grupo de menor poder aquisitivo. Um outro ponto a ser discutido no nosso tema de hoje são os mecanismos de controle social. Segundo o nosso livro, são elementos sociais que têm como objetivo conduzir o conjunto das ações individuais para limites relativamente previsíveis. Ou seja, aqui a gente retoma a ideia de Durkheim, né? Vai se colocar, por exemplo, que existem padrões que precisam ser seguidos para que a ordem social aconteça. São os elementos sociais, né? Por exemplo, uma empresa. Uma empresa ela tem todo um estatuto, todo um regimento para que ela possa ser entendida como empresa. E quando as pessoas não estão em conformidade com esse estatuto, esse regimento, não tem necessidade para que esta pessoa esteja ali, né? Não se adequa, ele não se encaixa àquele espaço, né? Isso pode acontecer, por exemplo, na escola. A escola tem regras que precisam ser seguidas. Na própria família, isso pode também estar acontecendo, né? Esses elementos, essas regras, elas são os mecanismos para que haja este controle social. E são relativamente previsíveis porque não necessariamente precisa ser cumprido à risca. Às vezes acontecem alguns pequenos deslizes, mas eles são sempre ajustados para que o controle social aconteça. Eles podem ser legais, instituídos por leis, né? Como é o caso, por exemplo, de um estatuto de uma empresa, né? Ou pode ser sociais, quando há uma normativa comum, né? Estabelecida por uma sociedade, né? Por exemplo, a legislação ela vai dizer que não é adequado você entrar num cartório de camiseta e de short. Inclusive, você não passa da porta, né? Porque ali é um ambiente que exige uma vestimenta adequada, né? Mas, por exemplo, a sociedade vai dizer que o homem não pode usar saia, né? Existe lei que impeça isso? Não. No entanto, quando um homem sai por aí de saia, né, a menos que ele seja seja de gênero diferente, né, uma transexual ou seja uma travesti, enfim, esteja interpretando algum personagem, se ele sair por aí de saia, no mínimo ele vai se deparar com a chacota da sociedade. Por quê? Porque são formas de reprovação, de reprimenda daquele tipo de comportamento que é socialmente entendido como inadequado, certo? Isso são mecanismos de controle social, que vão dizer que a gente deve se comportar assim e assado em determinadas situações. Para além disso, existem também os agentes de controle social.
Segundo o nosso livro, são os mesmos mecanismos que realizam o processo de socialização, ou seja, as instituições sociais, igreja, escola, religião e etc. Eu até coloquei aqui, ó, Estado, família, religiões, enfim. Eles são os agentes. Você vê que a família ela dita as primeiras regras, né? E ela vai fazer com que a gente se comporte de determinadas formas em determinados ambientes. O Estado também tem essa função, a religião também tem esta função, e a gente acaba meio que naturalmente seguindo essas regras ditadas por esses agentes de controle social. E para completar a questão dos agentes de controle social, nós temos também dois elementos importantíssimos a ser pensados, que são os aparelhos repressivos do Estado e os aparelhos ideológicos do Estado. Os aparelhos repressivos do Estado são o conjunto de órgãos e instituições que estabelecem o controle social, por meio da repressão ou da possibilidade de realizá-la. Por exemplo, a polícia ela é um aparelho repressivo do Estado, né? Ela é uma instituição que tem a função de garantir a lei e a ordem, custe o que custar. Então, se tiver uma briga, né, a polícia tem o poder de estabelecer a ordem e descer o cacete no pessoal, enfim, né? Certo ou errado, eles têm esse poder. Porque é uma situação, uma instituição com o poder de coibir as situações que não são condizentes com a ideia de controle social ditada por uma determinada sociedade. Já os aparelhos ideológicos do Estado são as instituições que estabelecem controle social pela difusão de determinadas ideologias e atendem aos interesses daqueles que detêm o poder. Nós podemos imaginar aqui, por exemplo, uma igreja. Na igreja, não existe poder de polícia. No entanto, a partir do momento em que você decide participar de determinada igreja, você sabe que ali existem algumas regras ditadas por um indivíduo que está num patamar acima do seu, né? Um pastor, um padre ou a própria cúpula das igrejas, e que você precisa seguir, né? Você é evangélico, por exemplo, você sabe que para ir para a igreja você precisa usar uma roupa mais comprida, precisa ter a Bíblia, os meninos vão de terno, as meninas vão com as roupas mais sociais, longas, né? Se você vai para a igreja católica, por exemplo, não tem toda essa rigidez. No entanto, tem o horário da missa começar, para você se casar você precisa ser batizado, você precisa participar de um determinado grupo de reuniões para adquirir, por exemplo, um sacramento, para casar você precisa participar da preparação, enfim. Existe toda uma ideia que faz com que você acabe seguindo determinadas regras, né, instituídas por aquele grupo social, que são regras de controle. Quando você não cumpre essas regras, você é descartado. Quando acontece nas igrejas de um determinado irmão não cumprir algumas regras, assim como na igreja católica também, ele na igreja católica é excomungado, na igreja evangélica ele é afastado, né? Aí como se fala, desviado, né? Porque está em desacordo, em dissonância com as regras de controle social ali estabelecidas. Esse é o nosso assunto, tá? Acompanhe no livro, por favor, a leitura para se aprofundar um pouco mais e nós teremos, na sequência, a atividade deste nosso conteúdo.